boa noite. Mais uma rodada verde de quinta-feira, toda quinta-feira às 20 horas. Eu e Samanta de Cali, com convidados super especiais. Estamos aqui para conversar sobre diversos temas. E hoje o assunto é a volta às aulas nessa pandemia. No Reino Unido, metade dos alunos não retornaram às escolas. Em Singapura, os próprios alunos é quem limpam as suas carteiras. Na França e na Coreia, as escolas abriram e tiveram que fechar. E aqui em São Paulo, o governador Dória já marcou para setembro essa abertura das escolas. E você, o que você pensa sobre isso? E a gente vai conversar hoje com pessoas que estão também no meio acadêmico e que querem contribuir com os pensamentos e o debate. E para chamar essas pessoas, eu vou anunciar a nossa querida Samanta de Cali para dizer quem são nossos convidados dessa rodada. Samanta, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite para vocês, internautas. Mais uma rodada verde, que é idealizada pela Patrícia Pena, ex-secretária adjunta de Cultura, pelo José Luiz Pena, presidente nacional do PV, por mim, Samanta de Cali, e por Eline Dias, empresária, dos Racionais, Mano Brown. Então, ela é empresária aqui no cenário de São Paulo e do país. E hoje nós vamos ter aí uns convidados bem legais que vão falar com propriedade, né, Patrícia? Com propriedade, porque são ligados, são acadêmicos, são ligados à escola, são professores. E aí, para chamar esses convidados, nós vamos começar com ela. Vamos começar com Fernanda Rosas. Ela é bacharel em Direito e é especialista em gestão de políticas públicas de gênero e também de raça. Ela é mãe de aluna na rede pública do Distrito Federal. Ela está lá no Distrito Federal e vai estar falando aí a opinião dela sobre a volta às aulas em plena pandemia. Também está aqui com a gente a Juliane Silva. Ela faz parte da Secretaria-Geral da UBS. É palestrante de Direitos Humanos e Sociais, advogada e atua como mediadora educacional. E também conosco está o professor Milton Zamboni. Ele é professor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, graduado e licenciado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Comunicação Semiótica. Ele vai estar aqui também junto com a gente para estar dando opinião e nos falar aí, como é que fica. E para começar esse bate-papo, nós vamos começar com ela, com a Fernanda Rosas, direto do Distrito Federal. E aí, Fernanda? Volta às aulas e pandemia. Tu, como mãe de aluna, tu também, tem a tua visão ligada aí, como fica, como os pais vão lidar com isso, como as pessoas vão lidar, não só os pais, mas também a volta às faculdades. Dá aí a tua opinião, o que tu acha disso? Bom, eu estou bem apreensiva, na verdade. Eu tenho uma filha que está na 2ª série, né? E aqui um calendário de Brasília começou depois do Carnaval. Então, foi em março que começou. Foi a primeira cidade a declarar a quarentena do Brasil. Então, ela teve 2 semanas de aula, que dá 10 dias de aula, na verdade, e depois entrou um recesso. Até julho desse ano, a gente não tinha nenhuma notícia do governo, da secretaria, de nada. Então, em julho, começou um sistema online. No dia que entrou o sistema online de aulas e tudo mais, eles anunciaram a reabertura das escolas. Já ficou assim, mas o que está acontecendo, né? Não tem um planejamento, uma coisa, né? E começaram as aulas online. Só que as aulas online para a 2ª série, elas são completamente inapropriadas, porque é um período de alfabetização. Eu, por exemplo, não sou professora de ensino fundamental, então eu não tenho nenhuma didática, nenhuma paciência. E o professor da minha filha, por sua vez, tem 3 filhos em casa, então ele também está sobrecarregado, porque ele está tendo que produzir um material online de um dia para o outro, né? E com os filhos em casa também, que não estão indo para a escola. Então a gente fica assim. Agradeço ele muito ao esforço que ele está fazendo de tentar ajudar os alunos da escola, os alunos da sala, de ensinar, mas reconheço que a dificuldade é total, tanto dele, de dar essa aula online para crianças tão pequenas, né? E quanto nossa, de que a gente também trabalha, a gente também
cria uma rotina dentro de casa e, de repente, você se vê na obrigação de estar ali no período de alfabetização, alfabetizando uma criança, né? Eu, sinceramente, para mim, as aulas não voltam, o ano letivo tinha que ser desconsiderado, anulado, cancelado, suspenso de uma vez por todas, e no ano que vem as crianças voltam na mesma série, porque a perda educacional é muito maior do que a perda de um ano, né? De falar assim, vai reprovar um ano. Pô, mas ela não aprendeu nada nesse um ano, né? Então, eu acho que para mim, pelo menos, não vejo sentido. Claro que tem escolas particulares que conseguiram implementar um programa online durante todos esses meses, né? Então, acho que o governo, e aí é o MEC que tem que ver isso, né? Tem que ter uma disponibilidade e reconhecer que o sistema público não conseguiu suprir a necessidade das escolas, dos alunos, né? Fora a falta de acesso. Então, aqui em Brasília, a gente fez muita campanha de pegar celular, tablet, para entregar para os alunos. Na escola da Júlia, a gente já tem um acesso de 90% dos alunos, mas tem 10% de aluno que não tem acesso à plataforma online. Então, é muito complexo, né? E o ano, para mim, está perdido. Ela teve 10 dias de aula. Sem contar o risco de pegar Covid e transmitir para a família também, né? Isso. E aí a gente entra numa outra questão, que é a questão de gênero, que são as mães que, na verdade, moram com os pais, com os avós. Então, você tem numa casa, moram os avós, as crianças. Então, não tem como você fazer isolamento do grupo de risco. E o que é um grupo de risco? Se você tem muitas crianças que morrem, que estão morrendo, né, por conta do Covid, assim, realmente existe um grupo de risco ou é muita sorte de quem pega, né? Exatamente. Verdade, é por aí. Exatamente. Juliane, e o que a doutora Juliane tem aí para nos falar? Qual a tua visão, doutora Juliane? Volta às aulas, pandemia? Diz para nós. Eu, assim como a UBS, a gente é completamente contrário à volta às aulas agora, né? É muito complexo todo esse formato que tem se dado, porque a gente tem conversado muito sobre a problemática do atual governo, e principalmente das atuais estruturas. A gente deveria, durante o ano de 2020, a gente deveria ter parado o ano para pensar como a gente vai frear essa curva da contaminação pelo vírus. E, ao contrário disso, as pessoas estão se baseando e os governos estão fomentando esse tipo de pensamento de como a gente faz para voltar às atividades. Gente, isso é uma pandemia. Não tinha que estar pensando em voltar a atividade nenhuma em momento nenhum. O governo tinha que estar dia e noite se preocupando em como resolver o problema para que as pessoas possam ficar dentro das suas casas fazendo quarentena. O coronavírus não foi embora. No Brasil ainda está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia. Como é que a gente está dialogando volta às aulas? E esse processo do grupo de risco é muito engraçado, né? É muito curioso, porque na realidade a gente tem uma mania de pegar uma coisa que é só para dar uma intensificada e transformar em algo completamente diferente, que foi o que aconteceu. Quando se coloca a ideia de que criança não é grupo de risco, é simplesmente pelo fato de que eles têm um sistema imunológico melhor e que, portanto, eles têm menos dificuldade de vir a falecer por conta disso. Isso não significa que não pega, não significa que não transmite e muito menos significa que não morre. Eu moro no Rio, mas eu moro no interior do Rio, região sul-fluminense, e a gente já teve o óbito de 2 crianças para o corona. Então, assim, como é que a gente está dialogando a possibilidade de voltar às aulas dentro desse sistema? E sem falar isso, a gente começa a dialogar sobre a questão, por exemplo, público e privado. O privado continuou as aulas, alguns tiveram sucesso na metodologia EAD, eu tenho 2 exemplos aqui em casa, né? Eu tenho um primo que a minha mãe cuida e eu tenho meu irmãozinho de 6 anos. A metodologia da escola do meu irmão foi ótima e ele tem conseguido acompanhar os conteúdos e o ano dele rendeu. A metodologia da escola do meu primo foi péssima, ele não aprendeu nada, ele não tem condição nenhuma de passar. Inclusive, a gente está nessa briga para que ele não passe, porque a gente sabe que é um ano perdido. E aí, quando eu fui dar uma lida mais profunda, né, nessa questão da volta às aulas em São Paulo, e eu vi que o primeiro ponto que deixaram claro foi a aprovação automática. Peraí, a gente vai aprovar uma criança que não aprendeu nada o ano todo? Não é isso que a gente tinha que estar discutindo agora. Algumas mães vão escolher que criança volta e que criança não volta, mas
qual a qualidade, sabe? Qual é de fato o embasamento e a realidade que essa mãe tem, ou esse pai, ou esse familiar, né? Porque nem todas as crianças são criadas pela mãe, de fato conseguir construir uma narrativa de que seja a melhor proposta o filho voltar para a escola. Essas crianças não vão voltar para a escola por causa da merenda, essas crianças não vão voltar para a escola porque, na realidade, a mãe ou quem seja que cuida dessa criança ainda está tendo que trabalhar porque é doméstica, porque é motorista, porque trabalha nesses setores que não pararam e não tem com quem deixar o filho, e aí voltar para a escola vai ser melhor. Mas essa criança vai aprender alguma coisa? Ela vai conseguir absorver o conteúdo? Ou a gente vai continuar essa política, que sinceramente eu acho que é o que está acontecendo? A gente tem uma política para além do sucateamento da educação. A gente tem uma política de fato que entende que pobres nesse país, principalmente pretos, não têm que aprender e não têm que saber nada. Quando eu leio esse projeto de volta às aulas, eu consigo entender completamente isso. A gente vai pegar um ano que essas crianças não aprenderam nada, passar elas direto, fingir que elas têm alguma possibilidade de recuperar esse conteúdo que não foi dado. E é isso. Quando, na realidade, o que a gente tem que estar pensando é o seguinte: qual vai ser o projeto de educação que a gente vai ter para 2021 para sanar os problemas causados pela pandemia durante 2020? Isso não está sendo pensado. Os governos, na realidade, eles estão fingindo que não existiu nada. A gente parece que a gente entrou todo mundo de férias junto, sabe? Vamos fazer 4 meses de férias aí, todo mundo junto, ficar em casa, e agora em setembro a gente volta. E não é isso que está acontecendo. É verdade. Exato. Né? A UBS, inclusive, nessa semana, na quarta-feira, a gente acabou de implementar um fórum permanente de debate para debater especificamente essa parte de como vai se dar as voltas às aulas, da própria volta às aulas, né, que a gente já se demonstrou o contrário, mas a gente quer construir todo um aparato, um documento mais profundo sobre o tema, e inclusive entendendo que após esse processo, as aulas vão voltar em algum momento, e isso vai ter que se dar de uma forma diferente, que a gente tem chamado de um novo normal, né? Nada vai voltar ao normal, existirá um novo normal, e a UBS está se preocupando em manter esse fórum com os representantes da sociedade, com a nossa executiva, com alguns estudantes, para a gente conseguir debater e construir como isso vai se dar e como isso tem que se dar de uma forma concreta, né? E para encerrar essa parte, oi, alguém vai falar? Não. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a UBS para as pessoas que não conhecem. A UBS é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Ela é uma entidade nacional que faz a representação dos estudantes secundaristas. E aí o estudante secundarista, ele é o estudante de ensino fundamental, de ensino técnico, de ensino médio e também de ensino pré-vestibular. Então, toda a galera que está dentro dessa estrutura, eles são considerados secundaristas e a gente constrói essa representação. A gente é uma entidade bem parceira da UNE, né? Inclusive, a nossa sede é no mesmo lugar, e a gente faz o trabalho parecido. Só que enquanto a UNE está cuidando do universitário, a UBS está cuidando dessa parte secundarista. Muito bom. E é super importante fazer essa análise, como vai ser esse retorno, porque todo o processo cognitivo também das crianças que foi interrompido, né? Como está sendo dentro de casa e como vai retomar toda essa estrutura, né? Porque tem uma parte pedagógica importante aí no meio do caminho para ser reavaliado, né? Acho que agora o professor Milton, né? Exato. Isso, agora, professor Milton, volta às aulas e pandemia. Diz aí para nós. Boa noite a todos e todas, né? Bom, primeiro que é um absurdo pensar em volta às aulas num ano que não aconteceu. Como todo mundo está dizendo, o ano não aconteceu em termos pedagógicos, didáticos, em termos de perceber como o país se vê enquanto unidade nacional, que não acontece, devido a uma completa ingerência do governo federal em termos de ter diretrizes para tratar da pandemia, diretrizes tanto em termos de saúde, como em termos de educação, como em termos de movimentação social. A gente vive uma pandemia de incivilidade também, né? A gente está vivendo num momento em que o civismo, entre outras coisas, e a falta de civilidade
são coisas que colocam a nossa população em risco o tempo todo. A gente poderia dar N exemplos, mas vamos falar da questão da volta às aulas, que é o que vocês estão mais preocupados. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer estudar, todo mundo quer ter uma vida normal, mas a gente não está vivendo um momento normal. Ninguém está levando em consideração a seguinte coisa: a pandemia não passou. A gente tem mostras e mostras e mostras em todos os estados da falta de cuidado, de civilização das pessoas em termos de se cuidar, de si e do outro. Quer dizer, não existe um respeito entre um indivíduo e outro. Quer dizer, as pessoas saem na rua sem máscara, as pessoas não obedecem à quarentena. A quarentena tem que ser por decreto e não por adesão. Né? Criticam pessoas que ficam na quarentena. Parece que você usar da quarentena é motivo de chacota, é motivo de segregação social. Né? Ou seja, assim, você quer ficar de quarentena porque você não gosta de trabalhar. Né? A gente vê, por exemplo, você vê, por exemplo, um monte de empresários que falam assim: não, mas eu vou falir, eu tenho que abrir o meu negócio. Quer dizer, as pessoas estão preocupadas com uma questão econômica que é necessária, que é fundamental, mas não é agora que a gente vai resolver isso. As pessoas estão preocupadas em abrir o botequim, as pessoas estão preocupadas em... Né? Mas as pessoas não estão preocupadas em passar a quarentena. Quer dizer, o Brasil foi um país que estava com a faca e o queijo na mão para fazer todo um processo de resguardo, de luta, de quarentena, como deveria ter sido feito, porque a gente teve amostras na Itália, na França, na Espanha. Então, Espanha e Itália na Europa mostraram para a gente muito tempo antes do que viria a acontecer aqui. Os Estados Unidos, quer dizer, a gente seguiu o modelo dos americanos, que é o modelo mais absurdo. Né? Um modelo mais absurdo de lidar com uma questão que era uma questão de saúde pública. Detalhe, a gente teve um SUS heróico. Os trabalhadores da área da saúde estão sendo verdadeiros heróis, porque recebem mal, são maltratados, têm péssimo material de trabalho, porque assim, quem tem um pouco, tem muito pouco, quem não tem nada, sucateado, a gente sabe que é sucateado, e mesmo assim as pessoas estão fazendo o seu melhor. E são desrespeitadas, a gente tem visto esse desrespeito. Por que eu estou falando isso tudo? Como é que a gente pode voltar às aulas se nós estamos no meio da pandemia? Se todos os gráficos mostram que a gente está num patamar de contágio e de mortes dos mais elevados do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos. Como é que a gente pode falar em volta às aulas tendo exemplo da Alemanha, como vocês falaram, da França, da Itália, da Coreia? Os nossos alunos não limpam as carteiras porque eles não foram educados para isso. Nós não temos, infelizmente, a gente não tem esse modelo educacional. A gente não tem modelo desses 1 ano e meio, quase 2 anos últimos, a gente não tem modelo nenhum em termos de educação. Se a gente não tem o Ministério da Educação funcionando, você imagina como é que as secretarias começam a responder. Porque, assim, os governadores, bem ou mal, eles têm feito uma política próxima do que dita a civilidade, próxima do que dita a ciência, próxima do que dita a OMS. A gente vê no noticiário que se faz troça da OMS, se faz troça da ONU. Eu estou falando como professor de sociologia, eu estou falando como pai, eu estou falando como educador, eu estou falando como professor, sabe? Eu estou falando como cidadão. No Brasil, tudo foi colocado de forma a se contagiar. Pela falta de respeito, pela falta de educação, de propriedade, de política pública. Não tem política pública para a pandemia. Parece que a gente está num palanque eleitoral faz 1 ano e meio. E uma ciranda, sabe? Uma ciranda que, assim, você é o culpado, sabe? Você é o culpado. Todo mundo é culpado. É uma eleição que nunca chegou ao fim, né? Nunca chegou ao fim. Todo mundo é culpado. Aqui você tem, assim, 70%, 30%, 20%, não sei quantos por cento pró e contra do quê?
Nós não somos mais um país. Verdade. E essa pandemia deixou muito claro isso, né? Que a gente está vivendo, assim, a desigualdade sempre existiu, isso não é culpa de A nem B. O problema é o seguinte, nós não temos lideranças que se preocupem com a desigualdade, que se preocupem com a questão do negro, que se preocupem com a questão da pobreza. Porque, assim, o discurso do brasileiro sempre foi assim, é assim. Né? Eu costumo dizer para os alunos, é assim? Existe toda uma construção histórica, social, sociológica, antropológica, de submissão, né, entre uma classe dominante caquética, que consegue se manter no poder, metamorfoseando sua cara, mas ela é caquética, porque a gente vive relações de poder como se a gente estivesse no século XIX, no Brasil, né? E um povo que se submete, que responde exatamente aquilo que essa classe caquética quer, que é assim, sempre foi assim. O Brasil é o país dos golpes, o Brasil é o país da falta de respeito ao público. Ninguém sabe o que é público. Política. A gente está fazendo política por quê? Por que a gente está discutindo política? Porque a política é a arte de viver na sociedade. Só que a gente não sabe viver em sociedade por quê? Porque a gente vive num país em que a lei do Gerson prepondera. E a pandemia deixou isso muito claro. É assim, você vê um determinado dono de rede de fast food dizer assim, olha, vou morrer só 7 mil. O outro fala assim, não, mas vai morrer pouca gente. Olha, mas o meu negócio não pode parar. Olha, como é que eu vou deixar de vender carro? A economia não pode parar. A economia do mundo parou. O mundo está parado. Professor, você acha que talvez a gente já vinha num processo de educacional não formando cidadãos que possam pensar a cidade, pensar o seu país e saber reivindicar, conforme você colocou? Claro, é exatamente isso. A gente vive... Vocês percebam a seguinte coisa. Nos últimos 30 anos, a gente começou a desenhar. Então, é um processo de desenvolvimento educacional que começou a engatinhar. Por que engatinhar? A culpa não é do Paulo Freire, a culpa não é de um modelo X ou Y. A culpa é nós nunca nos preocupamos em dar para a educação o seu devido lugar. As suas necessidades, porque não é você encher o menino de merenda, não é você dar material, as escolas têm até material, mas elas não têm material humano, porque o professor é muito mal. Todo mundo fala mal, bem, mas o Paulo Freire diz uma coisa que é fundamental. O Paulo Freire, outros pensadores da sociedade, Anísio Teixeira, tá? A escola é um lugar em que as pessoas têm que... Eu acho que está travando o professor, não sei se para vocês também está travando. Eu acho que o professor travou. Então vamos parar. Para mim não, para mim está perfeito, Paty. Ô, Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que se não tivéssemos investido tanto em cloroquina, sobraria dinheiro para comprar ou até instalar internet de banda larga em cidades periféricas, espaços periféricos que necessitariam dessas crianças que não têm acesso à internet? Porque é uma das coisas que eles usam de argumento para a volta às aulas, né? Dizer, olha, não é todo mundo que tem internet, como ficam as crianças que não têm internet? Mas então é uma responsabilidade do governo? Será que se não gastasse tanto em cloroquina, não sobrava dinheiro para fazer isso? Eu nem falo em relação a remédio, porque se você for ver bem, a gente está faltando remédio para sedar o paciente para poder entubar, né? Então, assim, a verdade é que o Ministério da Educação tem dinheiro em caixa, o Ministério da Saúde tem dinheiro em caixa, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem dinheiro em caixa. A verdade é que eles gastaram 1/3 do dinheiro que foi liberado pelo Congresso e achavam que tudo bem, vamos ficar com esse caixa para fazer outra coisa,
né? Então, é isso que eu identifico, porque, na verdade, não é falta de dinheiro. O dinheiro foi liberado. O único ente do federal, do brasileiro, que pode emitir dinheiro, por exemplo, numa crise dessa, é o próprio governo federal. Não precisou nem emitir dinheiro porque tinha fundos e os fundos foram liberados pelo Congresso Nacional. Então, há um apagão de gestão no governo federal, em todos os ministérios, né? Que é uma coisa impressionante. Você não sai um edital, não sai uma disputa pública de uma questão, por que não comprou computador, tablet e deu para os alunos? Eu falo assim, Brasília, por exemplo, é sustentada 100% a educação, a saúde e a segurança pública pelo Fundo Constitucional que vem do governo federal. Então, assim, se o fundo existe, o dinheiro existe, por que ele não caiu na conta das escolas, né, que tem um depósito direto? A escola da minha filha, por exemplo, recebeu, no final do ano passado, a verba relativa a 2018. Então, a desse ano não chegou no real. Então, assim, não adianta dizer que eu vou voltar às aulas, mas o bebedouro continua o mesmo, coletivo. A sala da minha filha tem 35 alunos na segunda série. Nossa. Um professor e um ajudante, porque eu tenho alunos especiais na sala da Júlia. Né? A escola da Júlia, aqui em Brasília, a gente tem um sistema um pouco diferente de outros estados, porque a gente tem aquele aviãozinho que todo mundo conhece, né? E ao redor desse aviãozinho você tem as cidades satélites. Sim. Nessas regiões administrativas, como se fosse em São Paulo, assim, as pessoas trabalham todas no plano piloto, nesse aviãozinho. Então, os pais saem do entorno e levam os filhos para estudar nas escolas no plano, porque fica mais perto do trabalho, aquela logística. E metade das escolas tem um sistema integral que você vai para uma escola de manhã, vem um ônibus da secretaria, pega as crianças, leva para outra escola, almoça nessa outra escola, e nessa outra escola vai ter aula de arte, dança, que é um projeto bem legal, que foi um projeto da nossa gestão aí passada. Só que como eu vou fazer isso, né? Como a gente vai voltar para esse sistema? Aí fala, não, vamos abrir só o sistema do ensino fundamental mesmo, sem a escola parque, que é essa outra dinâmica, funcionaria online. Né? Só que os pais vão voltar a trabalhar, porque se as escolas estão funcionando, significa que os pais também vão estar trabalhando, se tiver emprego, né? Porque essa é a verdade, está todo mundo desempregado. Pelo menos em Brasília, já tinha um desemprego de milhões antes, e se manteve e aumentou. Já existe, a gente tem que lembrar que antes da pandemia, a gente tinha 13 milhões de desempregados no Brasil. Então, esse número, ele continua e cresce. Né? Então, assim, aí a pessoa sai da cidade satélite 5h30 da manhã para chegar na escola, daí deixar a criança 7h30 e entrar na escola. E aí vai funcionar só o ensino, a metade do ensino. Meio-dia ela tem que sair do trabalho, buscar essa criança na escola e voltar para o entorno de Brasília e voltar para o trabalho. É inviável. Nenhuma dessas crianças vai para a escola. Porque, ou o escolar, como é que você vai fazer o escolar? São 50 crianças dentro de um ônibus. Aqui em Brasília a gente tem esses ônibus grandes de transporte urbano voltados para escolas. São 60, 80 crianças no ônibus escolar. Nossa. Como é que você vai fazer isso? Contaminação. Não tem como. Contaminação. Não tem como. Na escola parque da minha filha, ela almoça e dá uma dormida, todo mundo deitado no chão na mesma sala. Como que vai fazer isso? Vai ficar todo mundo ali? Como é que o professor vai fazer isso? Sabe? Não tem cabimento essas coisas, sabe? Fernanda, é como diz o professor Milton, esses dias nós conversando, meio à distância aqui, ele colocou assim, vai ficar todo mundo coronado. E é por aí, é bem por aí, todo mundo coronado. Eles esperam, eles estão uma contaminação de rebanho. Sem pensar nas consequências, porque a gente não sabe ainda qual é a consequência de quem pegou o vírus. Se vai ter um dano permanente no pulmão, um dano permanente no coração, um dano permanente cerebral, porque é um vírus que não é só pulmonar, né? Se ele afeta o seu olfato e o seu... Ele também é neurológico. Então, qual é a consequência? Sem dúvida. Sabe? A gente não sabe. Sem dúvida. Então, Aí você fala em criança, a criança não tem. Aí em Brasília a gente tem esse clima seco, em São Paulo também tem esse clima muito seco por causa da poluição e tudo mais. 80% das crianças têm problema respiratório.
Sinusite, otite. Professor Milton, eu acho que o professor Milton quer falar, ele levantou a mão. Ele levantou a mão, professor? Ou a Juliane que levantou? Libera o microfone, Milton. Tá fechado o teu microfone. Agora abriu. É porque vocês estavam controlando daí, não é? Tava, mas se vocês quiserem interromper, levanta o dedinho, aí abre o microfone, aí o outro, quando vê o eu só queria porque naquela hora eu estava fechando, eu quis falar do Paulo Freire, do Darcy Ribeiro e do Anísio Teixeira, por quê? Porque eles são pessoas diferentes, que pensam a educação de forma diferente, tiveram projetos que nunca foram consolidados, né? Mas eles têm uma coisa em comum, eles sempre falaram da questão do projeto político da elite brasileira. E esse projeto da elite brasileira, por isso que eu estava falando deles, né, é exatamente esse. A gente tem uma elite que quer viver no século XXI, mas ela tem uma mentalidade do século XIX. Escravocrata, sectarista, mesquinha. A gente viu, né, os diálogos de duas senhoras aí na internet que mostraram muito bem como se pensa essa elite. E não é só elas que pensam assim. Né? Não é só elas que pensam assim. Aonde eu quero chegar? Não estou atacando ninguém. É uma mentalidade. Na história, o que mais demora a mudar é a mentalidade. Nós temos uma mentalidade muito ruim no Brasil. Uma mentalidade realmente retrógrada e que ganhou vulto nesses últimos tempos. Nesse último ano e meio, ela ganhou muito mais vulto. Ela sempre existiu, só que ela teve chance para se colocar as suas garras de fora agora. Então, parece que tudo que a gente teve de avanço é um retrocesso. Não é verdade. Só que a gente tem que... Os avanços na educação, os avanços na escola, tem que passar a ser avanços da sociedade. E esses avanços da sociedade, eles apontam para que caminho? Por exemplo, valorizar a educação é olhar, esse ano é um ano, em termos pedagógicos, perdido. Mas é um ano perdido em que sentido? Será que essa pandemia não vai trazer um novo aprendizado para as pessoas, para a relação pai-filho, para a relação familiar, para a relação societária, para a relação econômica? Por exemplo, a gente vai ter que aprender, como todo mundo vai ter que aprender, a reconstruir a economia de forma comunitária. Todo mundo vai pagar o que pode pagar, porque todo mundo vai ter que pagar. A verdade é essa, o mundo vai pagar. Esse novo ser, essa nova realidade que estão colocando, esse novo agir, esse novo mundo que está sendo colocado como a provocação do século XXI para 2021 até 2030, se não mais, né, para a gente retomar, porque vai demorar muito tempo para a gente retomar as economias, o que é fato e necessário compreender. Esse novo devir, ele passa por uma nova relação de poder na sociedade. E significa, por exemplo, como se educa, como se pensa a escola. Voltar agora é colocar os nossos filhos numa cilada. Colocar os nossos filhos numa cilada significa colocar o restante da sociedade numa cilada ainda maior, porque é uma pandemia que se alastra de forma exponencial. Exponencial. Não tem curva de Gauss que dê conta disso. Porque uma pessoa infecta 4, 5. Então, é verdade. Pois não. Pois não, Samantha. Complementando isso, Milton, tu tem razão. Só que o que a gente lê de notícia e o que a gente, assim, uma das coisas que mais me incomoda, porque, assim, cada estado, como tu colocou no começo, cada estado, os governadores seguraram muita coisa, porque nós não temos um governo lá em cima
que nos protegeu. E eu concordo contigo totalmente. Ele largou a bola, ainda bem que alguns governadores conseguiram fazer algumas coisas que nos protegeu um pouco. Mas, assim, o que mais me aborrece é que cada estado está marcando uma data para voltar. Gente, e como é que fica esse ano letivo? Tá, se algum estado volta, por exemplo, Juliane, Rio de Janeiro, volta quando? Já falou? Não, ainda não tem uma data certa para o Rio de Janeiro voltar, mas o Rio de Janeiro, inclusive, ele está tendo ensino remoto à distância nas escolas públicas, que está funcionando 0%, mas ele está se gabando desse ensino remoto, né? Então, está se colocando nesse processo. Em São Paulo? Entendi. Distrito Federal, Fernanda já falou que também, assim, estão falando em volta, em retorno e tal, mas nada, tentando online, mas não tem uma decisão, não é isso? Fê, tem que abrir seu microfone, peraí. O seu microfone, Fê. Desculpa. Agora sim. Então, voltando. Aqui em Brasília, Fê, tá 2 dias atrás. Abriu. Tá. Há 2 dias atrás, as escolas particulares receberam autorização para voltarem a funcionar, e aí eles fizeram umas enquetes com os pais das escolas particulares, as escolas, e 84% dos pais eram contra a volta dos alunos, e as escolas particulares, as principais escolas particulares de Brasília, então decidiram não abrir as portas e continuar com o ensino remoto, porque não valia a pena, porque a maioria dos pais não queriam aquilo, né? Mas Brasília é uma cidade que, assim, até as escolas particulares tem muito servidor público que está nesse home office, né? Então, tem mas as escolas públicas iam voltar ao final do mês agora, o ensino médio e escalonado. Eles escalonaram e tudo mais, mas para mim, não vai funcionar para ninguém. Né? Eles vão fingir que tem escola, vão fingir que estão aprendendo, que os filhos estão aprendendo, e vai ficar por tudo isso, e ano que vem a minha filha vai ser matriculada na mesma série. Para mim está decidido, assim, a minha briga na escola vai ser, eu prefiro que ela faça a segunda série de novo do que ela chegue no 2º grau sem analfabeta, sem saber ler. Exatamente. A gente pensa muito em quantificação. Professor Milton, e Minas Gerais? Olha, cada região de Minas é um estado que é um país, né? Em cada região de Minas, ela está tentando resolver da melhor forma possível essa questão. Eu não sei ao certo as escolas públicas de 1º e 2º grau, né? Porque eu sou professor universitário. Por exemplo, a minha antiga universidade, onde Universidade Federal de Itajubá, ela fez um programa de trabalho remoto. Né? Estou contando da realidade das universidades. Mas a grande maioria das outras universidades não fez. E não é por incompetência, é por uma série de questões ligadas à regionalidade, à possibilidade dos alunos. A Unifê é uma universidade que tem menos de 10 mil alunos. Agora você pega uma UFMG, que é uma universidade que tem o quê? Mais de 30 mil alunos. Como é que você consegue dar conta disso? Se tem aluno que mora em zona rural, se tem aluno... Isso não só na UFMG, né? Se a gente fala, por exemplo, a UFTM, que eu estou dando aula, os cursos estão tendo a liberdade de se colocar, né? Os cursos estão tendo a liberdade de se colocar, os departamentos têm a liberdade de se colocar, e muitos departamentos resolveram não voltar porque os alunos não podem voltar. Inclusive, se um aluno não teve o direito de assistir determinada disciplina, ele tem o direito de reivindicar que volte tudo. Então, peraí, como é que fica? É um samba do crioulo doido, por quê? Porque ninguém estava preparado para isso. A gente teve que, do dia para a noite, criar processos de relação de trabalho educacional completamente outros.
E, assim, as universidades, por mais que elas tenham avançado nos últimos anos, elas não têm todo esse estofo tecnológico, e nem os alunos têm toda essa capacidade de entrar na internet, de fazer aulas à distância. É uma dificuldade muito grande. O Brasil é um país... Se a gente pega... Só terminando o pensamento, se a gente pega Minas Gerais, que é um estado, que é um país, né? E tem toda essa disparidade, então uma universidade consegue, a outra não, mesmo conseguindo, ela é uma universidade menor, que tem mais acessos à tecnologia, por ser uma universidade com um caráter mais tecnológico que a outra não tem. Vocês imaginam, então, se Minas Gerais é assim, vocês imaginam o país como um todo. Essa, só terminando o pensamento, essa volta às aulas, essa proclamada volta às aulas, ela tem um sentido, ele é político, e ela nasce do quê? Da pressão de grupos econômicos e grupos de pressão econômica que querem que as pessoas voltem a trabalhar. Não interessa quem vai morrer. Essa é a questão. Agora, por que 84% dos alunos do Rio de Janeiro, das escolas particulares, né, do Rio de Janeiro, não, de Brasília, não aceitaram voltar? Porque eu não vou colocar o meu filho para morrer. Eu não vou trazer o meu filho doente para matar minha mãe, ou a minha tia, ou a mim. Porque essa que é a verdade. Agora, por que as pessoas estão programando a volta? Porque elas querem que a economia gire, mas girar como? A custa da vida de quem? Exatamente. Para completar o que o meu está falando, como é que as aulas vão voltar e o Réveillon e o Carnaval já estão sendo cancelados? Assim, é uma coisa que não... Coisa que não se fala de jeito nenhum. Né? Pois é. Assim, o meu filho pode morrer, mas não vai ter carnaval. Meu filho pode morrer, o filho da empregada pode morrer. Vocês viram aquele caso lá daquela empregada negra que o primeiro caso no Rio. Não, do menino que caiu lá do prédio. Isso, o João. A filha da... Sim. Vocês viram aquele caso, viram? Aquele caso é a cara do Brasil. Não é comigo o negócio. Não sendo comigo... Sabe? A lei do Gerson? É a lei do Gerson. Então, assim, eu posso levar... Se eu levar vantagem, eu não estou preocupado se a Juliane, se a Fernanda, se a Samanta, se a Patrícia não estiverem bem. Eu me dando bem, está tudo certo. É a história, por exemplo, só vão morrer 7 mil. Vocês viram as pessoas que falaram? Eu não preciso falar o nome das pessoas. É público, notório. Não, eu falo. Se o senhor não quiser dizer, eu posso dizer, porque chama-se Bolsonaro, chama-se fascismo, e aí, quando você colocou samba do crioulo, eu não diria samba, nem é samba, né? É uma dança do branco fascista, porque ele está construindo com que as pessoas ajam de uma forma errada. A gente tem... Olha, eu dou... Primeiro lugar, Estados Unidos, com 150 mortes, e segundo lugar, o Brasil, com mais de 90 mil mortes, 150 mil mortes e 90 mil mortes, isso só demonstra que é uma política completamente errada, uma forma de governar completamente fascista, autoritária, racista. E, assim, eu acho que até queria puxar agora a bola um pouquinho para a Juliane, como no caso da UBS, de saber se existe, juridicamente, alguma forma dos pais que não concordam de colocar os seus filhos nas escolas, mesmo que seja flexibilizado a partir de setembro, se juridicamente há alguma proteção para os pais. Então, isso vai ser um problema muito grande na realidade, né? Porque aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem tido muito problema, porque as escolas... Quando a gente fala em escola particular, a gente precisa entender que tem dois seios, né? Existe a escola particular, que é aquela escola que ela é super cara, ela é R$2.000 e, de fato, é uma escola para gente rica. Mas existe aquela escola particular, que é, por exemplo, a escola particular que o meu primo estuda, que é uma escola particular que custa uns poucos reais. Então, se você tem 2 pessoas que trabalham dentro de casa e só um filho, você consegue pagar aquela escola. E essa escola, ela continua funcionando, mas ela não compreende que o fato da criança estar ali significa que ele tem recursos em casa, e não só recursos tecnológicos, mas recurso humano também. Porque a criança, ela não senta para ficar 4 horas na frente do EAD se não tiver um adulto ali do lado dela o tempo todo fazendo esse processo. E aí, o que aconteceu a partir disso? Os pais que viram que isso não era uma possibilidade e começaram a
deixar os seus filhos fora desse processo para no ano que vem retornar, esses pais começaram a serem acionados pelo Conselho Tutelar, por negligência. Como se estivesse colocando seus filhos, tipo, eu não estou preocupado com a educação do meu filho. Pelo contrário, esses pais estão extremamente preocupados e tão preocupados que querem que o seu filho não passe por essa educação mal feita, porque esse é o processo, é mal feito. É aquilo que a Fernanda falou. Eles fingem que ensinam, os alunos fingem que entendem, passa todo mundo direto e no final ninguém aprendeu nada. E mesmo assim, esses pais estavam sendo acionados. Então, assim, juridicamente falando, a gente não tem um aparato atual, mas a gente não tem um aparato porque também o nosso ordenamento jurídico ele não é pensado para a situação de pandemia, ele é pensado para uma situação comum. E numa situação comum, de fato, essa criança tinha que estar na escola. O que a gente precisa, e aí é a importância que a gente tem que colocar o tempo todo de que isso é uma política que não são casos isolados, não são administradores, né, administração pública, aleatoriamente tentando voltar com as aulas porque acham que é legal. Não, isso é uma política que existe no Brasil de sucateamento da educação pública. Isso é um fato que vem tendo há muito tempo. Quando a gente estava aprovando o teto de gastos, há alguns anos atrás, essa política estava sendo feita. Agora, essa última semana, quando a gente da UBS teve que literalmente parar semanas e semanas e semanas para poder ficar brigando dentro do Congresso Nacional para aprovar o Fundeb, isso é uma política de sucateamento, porque numa sociedade que se preocupa com a educação, a gente não tinha nem que estar discutindo se ia ter um Fundeb permanente. Mais de 80% dos municípios não tem condição de arcar com a educação pública básica sozinho. Então, assim, a gente tem isso quanto uma política do governo federal, e eles deixam isso claro. Eles sempre deixaram claro que vai morrer alguns velhos. A primeira entrevista do presidente da República foi assim: vai morrer alguns velhos, uma galera aí que não tem a saúde muito boa, mas vai dar certo. Ou seja, nada mais, nada menos, ele estava dizendo do quê? Vai morrer a população idosa e pobre, porque o idoso rico, por mais que ele seja de situação de risco, ele tem toda um aparato médico para conseguir se recuperar dessa situação e para conseguir também se manter em quarentena e manter a sua família em quarentena. Vai morrer a empregada doméstica, o que é, inclusive, muito significativo. A nossa primeira morte no país por coronavírus foi de uma empregada doméstica, que pegou da patroa, que estava lindíssima no exterior, fazendo passeio, dizendo que a questão do corona já estava... já tinha emergido em outros países, ela foi lindíssima passear, voltou, fez sua quarentena, mas fez sua quarentena com a empregada dela em casa, que foi obrigada a trabalhar. A empregada pegou, morreu e passou para a família. É muito significativo isso. Isso mostra essa política que a gente tem gostado de chamar muito isso dentro do movimento negro, que a gente tem atualmente uma necropolítica no nosso país. E é isso mesmo, as pessoas não estão preocupadas se o filho do pobre vai aprender. Os governantes não estão preocupados se o pobre vai aprender. Necropolítica. Inclusive para ele. Da morte. A política de que isso está ótimo. Que era isso mesmo que bom que vai morrer muito velho para desafogar a previdência social. Que bom que vai morrer muito preto. Preto é sinônimo de bandido, é sinônimo de violência. Esse o pensamento deles, e eles só têm reforçado isso mais, só que em políticas diferentes, mas que no final têm o mesmo objetivo e têm conseguido consolidar esse objetivo com a gente criando muita coisa, mas isso tem sido feito. Patrícia, eu só queria... Desculpa, professor, por mais que não seja verbalizado, a negligência já é uma demonstração desses conceitos que você colocou. Pode falar, professor, desculpa. Olha, eu só queria colocar uma coisa, você colocou com bastante propriedade a questão dos termos que a gente usa. Mas não é uma defesa, não. É a gente entender que a gente é formado. A gente é formado no racismo estrutural, a gente é formado numa sociedade que está num processo dinâmico de aprendizado. E isso é custoso. É difícil aprender. Mas eu vou te falar, eu usei o termo, né, samba do crioulo doido, que você colocou. Nada na história universal modificou tanto as sociedades como a história das negritudes. E eu falo as negritudes porque as negritudes elas estão em todos os continentes, em todas as histórias
que a humanidade vivenciou, porque o berço da humanidade é a África. Então, a gente aprender com as negritudes é sempre o sinônimo de voltar às nossas raízes. Lógico, eu concordo perfeitamente. Eu sou uma entusiasta, uma estudiosa sobre esse assunto e adoro. E a gente pode conversar muito sobre esse ponto, professor. A questão que a gente deve A gente colocar... fica preocupada quando a gente coloca determinadas situações assim, porque desconstrói, às vezes, uma determinada luta em que a gente está internado. Não, é o que eu disse. E também para botar nome aos bois, quem está mesmo fazendo... Mas, assim, é um processo de aprendizado. Claro. E dizer que, por exemplo, a questão da educação, a segregação educacional do Brasil, a questão da volta às aulas, a questão de quem vai morrer realmente pobre, preto e excluído. Excluído no sentido assim, excluído economicamente, culturalmente, excluído de informação. Porque você vê que muita gente que acha que é informada... É a exclusão social, né, professor? Em vários níveis. Por exemplo, muita gente se vê informada, muita gente, inclusive de elite, que sai à rua sem máscara e fica fazendo protesto pró o governo genocida, né? Porque é um governo genocida, né? Pró o governo genocida, e acha que está tudo certo, e que não vai pegar a doença, e que a doença é uma mentira. A gente está vivendo uma loucura que, entre o Brasil e os Estados Unidos, são os dois estados negacionistas no mundo, que são as duas sociedades que mais casos e mais mortes de coronavírus têm. E isso é efeito dessa cultura negacionista. Exatamente. É o efeito. Professor, acho que a Juliane quer falar, né, Ju? Fala, Juju. A gente já está em 52 minutos, a gente vai ter que fazer as considerações finais, viu, Sassi? Eu não consigo colocar nas redes sociais direitinho. Ótimo. E só para aproveitar mesmo para amarrar... Vamos passar para a Juju? E aí tu pode fazer tuas considerações finais, Juju. Depois a Fernanda, professor, e eu e Patrícia encerramos, certo? Perfeito. E aí, antes de fazer as considerações finais, só fazer um adendo do quanto é interessante, o quanto não se importa a atual política com pobres e negros. E aí, eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, enquanto no início, no estopim da quarentena, em que o governador estava ali, ó, o ápice da briga com o Bolsonaro, dizendo que não queria fazer quarentena, que o Rio de Janeiro ia ter quarentena e fazer acontecer. Todo dia tinha tiroteio e intervenção policial nas favelas do Rio. Crianças foram mortas, adultos foram mortos e mais, pessoas que estavam tentando levar mantimentos para as favelas do Rio de Janeiro foram assassinadas pelas armas de policiais dentro dessas intervenções. Ou seja, é uma política genocida, é uma necropolítica, sim. E aí, para poder fazer as considerações finais, eu acredito muito que na atualidade, tudo que vem acontecendo agora durante essa pandemia nada mais é do que algo que já vinha acontecendo na nossa sociedade, que é a manutenção das desigualdades sociais. E aí, quando vem essa pandemia, todas essas desigualdades elas se afloram e elas ficam mais à mostra. E o que tem se percebido com isso tem aquelas pessoas que de fato conseguem perceber isso, mas, no geral, tem se conseguido colocar na mente das pessoas que a grande problemática são as próprias pessoas. Eu fiz um story esses dias no Instagram dizendo o seguinte: de um lado, tem as pessoas brigando com quem quer voltar, com quem acha que deve voltar às atividades normais, porque precisa trabalhar, ou porque tem um comércio pequeno e etc. E do outro lado, as pessoas que entendem a necessidade da quarentena brigando. E no final das contas, ninguém deveria ser atacado, porque o polo do problema é o Estado que não está dando condições mínimas das pessoas sobreviverem a esse momento. E é isso que a gente tem que focar. Quais as políticas que estão acontecendo agora? Quem realmente está preocupado com a saúde da população, com a educação, com cultura, com lazer? E para que isso seja um determinante, inclusive, para as próximas eleições. Sabe, não adianta a gente falar nada disso aqui e depois na próxima eleição tá o Bolsonaro lá de novo.
porque ele vai continuar governando para essa classe, ele vai continuar tendo a necropolítica dele. E, inclusive, não adianta a gente chegar agora, dia 15 de novembro, e eleger em todos os municípios pessoas que compactuam com essa política. Eleger para os estados pessoas que compactuam com essa política. Então, a gente tem que perceber de onde vem esse processo, a quem ele serve, quais são as pessoas que estão literalmente compactuando e garantindo que toda essa necropolítica seja implementada e que a gente combata essas pessoas fielmente e principalmente que a gente não coloque elas no poder para governar e tomar as decisões do nosso país. Uau! Samanta, dá uma fichinha de filiação para a Juliene, pelo amor de Deus. Verdade. Nossa. Para finalizar, eu falei muito de Brasília, mas nesse final, para arrematar aqui, eu vou falar de São Paulo. Vou falar que São Paulo poderia estar muito à frente do que ficou nessa pandemia, né? E quando a gente pensa no governo que foi o governo do Márcio, da Univesp, da Universidade Virtual de São Paulo, que poderia estar nesse momento auxiliando todos os estudantes, mas foi extremamente desmontada já nesse 1 ano e meio de governo, a gente não teve mais vestibular, os alunos não tiveram novas vagas nos cursos, e a gente podia estar, pelo menos, com uma parte dos estudantes de São Paulo fazendo uma universidade de qualidade no sistema público, né? E o governo acabou perdendo essa oportunidade. Aí a gente viu agora que está desmoronando, né? Porque nada funciona em São Paulo, nenhum online, nenhum presencial, as universidades estão fechadas, não tem vestibular, né? Então a gente tem aí um problema educacional esse ano que não vai terminar esse ano, e a gente, na verdade, tem que pensar em como vai ser o ano que vem, e aí eu colaboro com a Juliene para finalizar, que a gente precisa, na verdade, de políticas públicas para que o ano que vem seja um ano que realmente leve os alunos a sair desse bloqueio que foi esse ano. Tá bom? Obrigada pelo convite. Isso aí. Bom, Professor Milton. Depois dessas moças bonitas e encantadoras dizerem tudo que elas disseram, que é uma mãe, uma estudante que politicamente é ativa, né? Que politicamente, eticamente é ativa, e que é fundamental que cada vez tenhamos mais gente assim, porque esse é o processo, né? O processo de ser cidadão é tomar a política nas mãos, agir como ente político, né? E eu realmente fico muito feliz de estar participando com gente que pensa assim. O problema é que a gente vive numa sociedade que tem muita gente que ainda não chegou nesse patamar. Isso é uma dificuldade muito grande nossa, que é olhar, por exemplo, para o outro e ter empatia pelo outro. Nós estamos vivendo um momento que a gente precisa realmente de empatia. Eu estou entrando numa universidade nova, no Triângulo Mineiro, como vocês mesmos colocaram, fui muito bem recebido lá. As políticas nos grupos que a gente tem trabalhado, elas têm se mostrado bastante interativas, receptivas, em que dão voz às pessoas, né, para se colocar enquanto professores, enquanto aluno, e eu acho que a universidade pública tem que passar por isso mesmo, quer dizer, existe essa questão da alteridade na universidade é fundamental. Eu não estou aqui para fazer propaganda da universidade nem minha, mas estou aqui para dizer para vocês assim que essa alteridade, colocar-se no lugar do outro é fundamental. Esse novo ser, esse novo devir tem que passar pela alteridade. E passar pela alteridade é olhar o que significa, por exemplo, estar vivendo uma pandemia em que eu cuidar da minha saúde significa estar cuidando da sua também. Significa estar me preocupando com você, estar me preocupando com o vizinho. Dizer, olha, infelizmente você tem que usar máscara. E você vê a falta de educação que as pessoas têm, né? Quantos casos, por exemplo, pessoas se revoltar porque um outro indivíduo diz, ó, você precisa usar máscara, infelizmente você tem que usar, e a pessoa acha que está sendo vilipendiada por falta de educação. A gente está vivendo um momento em que vão sobreviver as pessoas que fugirem do negacionismo da ciência, da educação, da cultura, da alteridade,
vai sobreviver quem tiver capacidade de enxergar que o caminho do novo, que não deveria ser novo há muito tempo, que deveria ser o normal, né, esse novo normal, que eu não gosto muito disso, me cheira meio mal, que parece assim, quando isso tudo acabar, as pessoas vão voltar ao velho normal. O novo normal significa exatamente o quê? A gente assumir que a gente tem que ser solidário, a gente assumir que a gente tem que ser participativo, que a gente tem que se respeitar as diferenças. A gente não tem respeito à alteridade ao outro, o alter é o outro, ao outro. E o outro, assim, enxergar o outro como alguém tão importante no processo de existência da sociedade quanto eu. Eu não sou melhor que ninguém. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar falando com 4 mulheres interessantíssimas, entendeu? No sentido político, no sentido ontológico do ser feminino, do ser participativo da sociedade, do ser humano mesmo. Assim, isso para mim é um regalo. Mas queria dizer para vocês que assim, o novo ser depende muito de como você enxerga a sua relação com o outro. Se você não respeitar o outro, você não vai estar se respeitando. Muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa, professor. Boa, professor. Eu quero agradecer, Fernanda. Beijo. Obrigada por ter vindo à nossa live. Juliene, tu é ótima. Professor Milton, beijo. Obrigada, viu? Minha chefa, Patrícia. Obrigada. Que chefa. A Samanta tem sempre essa mania de chefa. Eu quero agradecer também a todas vocês. O Milton é sempre uma honra para a gente tê-lo aqui conosco. Considera-se um grande observador do comportamento humano, te considero um humanista, e teu pensamento ele vem só agregar ao nosso trabalho, à nossa luta, de estarmos juntos, de observar a sociedade como ela caminha, e é sempre muito, muito gratificante poder ouvi-lo. Meninas, eu aprendi um monte agora, até mesmo da minha cidade do Rio de Janeiro, aí para poder saber como é que andam as coisas em termos educacionais, das crianças e tudo mais. Obrigada pela tua contribuição, com a tua experiência toda com a UBS. E Fefe, aquilo, né? Amor eterno, né? Obrigada, amores. Um beijo para todos e até a próxima.